Dá para ver aí? Beleza. Então, falando um pouquinho sobre equilíbrio alimentar. Esse PDF aqui eu vou liberar para vocês depois, tá? Mas eu quero explicar um pouquinho sobre ele. Primeiro, a gente precisa conhecer os alimentos para que a gente consiga montar uma refeição mais equilibrada e saudável, né? É importante a gente entender o papel desses alimentos nesse nosso prato e o que eles vão fazer no nosso corpo depois que a gente ingerir e ele for feito a sua digestão, tá? Então, nós temos os nossos alimentos divididos em principais 3 categorias maiores, que são as proteínas, os carboidratos e as fibras, e os lipídios, que são as gorduras, tá? Nenhum alimento é feito só de um macronutriente. Por exemplo, a carne, ela não é só proteína. A carne, sim, tem muito mais teor de proteína, mas ela também tem gordura, tá? O carboidrato, o arroz, por exemplo, ele não é só carboidrato, ele tem uma fonte de fibra, ele tem também um pouco de proteína. Então, todos os alimentos, eles geralmente têm um pouquinho de cada macronutriente, tá? Então, a gente precisa distribuir isso de forma estratégica na nossa refeição, para que um complemente o outro também, tá? Por exemplo, o ovo aqui, eu deixo até uns exemplos, é conhecido como fonte de proteína, mas ele também tem as gorduras boas, tá? As castanhas, que eu falei, né, as oleaginosas, elas são ricas em gorduras, mas também tem proteína e carboidrato nelas. Aqui eu falei do arroz, né? O leite é a mesma coisa, ele tem o carboidrato, tem a proteína e tem um pouco de gordura, dependendo da versão. Então, os alimentos, eles são fontes de proteínas, fontes de carboidrato, fontes de gorduras. Eles não são só carboidratos, não são só proteína ou só gordura, tá? Então, a gente precisa sempre estar complementando um alimento com o outro para que nem falte de um e nem de outro, tá? Os detalhes que fazem a diferença. Às vezes são justamente os pequenos detalhes que mais impactam os nossos resultados. Eu sei que no corre-corre do dia a dia, às vezes é fácil a gente ignorar certas escolhas, deixar de lado aí as pequenas mudanças, mas muitas vezes é isso que faz toda a diferença no longo prazo. Então, eu vou deixar aqui alguns detalhes simples que podem transformar o nosso prato e a nossa saúde. Principalmente, dar preferência a preparações grelhadas, assadas, cozidas ou refogadas, tá? E evitar as frituras. Tudo que é imerso dentro da fritura, o pastel, a batata frita, frango frito, peixe frito, tudo que é imerso dentro da gordura, ele vai vir com um acréscimo de calorias, porque ele vai absorver aquela gordura que ele foi imerso, tá? Tem como a gente fazer ali, lambuzado ali a frigideira para fazer um ovo mexido, para acrescentar um pouco mais de sabor e também para não grudar ali, né, não ficar ruim de preparar. Mas nesse cuidado, nesse untar a frigideira, é diferente de você colocar 2, 3 colheres de gordura para fazer um ovo mexido, por exemplo, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado com esses detalhes, esses pequenos detalhes, porque um ovo mexido com uma frigideira untada, por exemplo, sabe aqueles pincelzinho de silicone que a gente compra em lojinha de R$1,99? Quando você passa aquele pincelzinho ali na frigideira, é bem diferente do que você jogar o óleo e deixar que você não consegue jamais ver o fundo da frigideira, sabe? Isso acrescenta muita caloria. Às vezes são esses pequenos detalhes que atrapalham o nosso processo de emagrecimento, tá? Escolher os carboidratos de forma natural, a gente fala in natura, tá? Ou minimamente processado, por exemplo, o arroz, não precisa ser necessariamente o integral, mas o arroz cozido ao invés de farinha de arroz, entende? Esse é quando eu falo no alimento na sua forma natural, na sua forma integral, né? Íntegra, de grãos, de raízes cozidas, não só de farinha, não só de refinados, tá? E sempre que possível, consumir frutas e vegetais com a casca e o bagaço. Por exemplo, a maçã com casca, né? A laranja com bagaço. Então, sempre preferir consumir dessa forma para que a gente tenha mais nutrientes e fibras, tá? Evitar ou reduzir os ultraprocessados e frituras. Tudo que tem pacotinho. Tiver uma listona de compras lá, fica meio preocupado porque é um alimento ultraprocessado. Pães, por exemplo, até deixei lá no material de vocês. Como escolher um bom pão integral? Sabe aquelas marcas que ficam na prateleira 15, 20 dias e você vê que não estraga? Tem muito aditivo químico dentro, tem muito conservante para que ele fique lá na prateleira sem mofar. Então, qual é a melhor opção? Aquele de padaria fresquinho que é feito todo dia, sabe? Aquele que estraga mesmo, aquele que mofa, se você deixar 3, 4 dias ali guardado na tua casa, ele vai estragar. Essa é a melhor opção. Por quê? Porque tem menos aditivo químico, tá? Então, tudo que é aditivo químico, conservante e outros edulcorantes, né, que dão sabor, tudo isso é prejudicial para o nosso intestino. Então, a gente precisa reduzir o consumo desses tipos de alimentos, tá? E aí, como que a gente vai montar um prato mais equilibrado? A gente vai usar a regra do T, tá? Que é uma forma super simples de montar um prato saudável. Então, como que vocês vão fazer? Estão conseguindo ver o pratinho aí? Tá dando para ver bem? Então, vocês vão imaginar... Vocês conseguem ver meu mouse também? A setinha não? Ah, tá. Então, vocês vão imaginar o prato de vocês. Oi? Dá para ver meu mouse? Não. Não dá, né? Não. Não, tá. Tá, enfim. Vou tentar desenhar aqui com a mão. Mas vocês vão dividir o prato de vocês num T. Divide aqui e divide embaixo, que nem na imagem, tá? Como se fosse um T aqui no meio do prato. Isso na imaginação de vocês. Nessa parte maior, na porção de cima, a gente vai completar com vegetais, legumes, saladas, verduras em geral, de qualquer tipo e cor, tá?
pelo menos 2 cores. Aqui nesse desenho tem várias opções, né? São só sugestões, não é que seja obrigatório ter todas essas, mas o ideal é que sejam pelo menos assim, 2 ou 3 cores diferentes, tá? Um vermelho e um roxo, um vermelho e um verde, um vermelho e um laranjado, um verde e um laranjado, sempre 2, 3 cores diferentes. Por quê? Porque a gente garante mais micronutrientes quando a gente faz essa variação de cores aí, tá? Nas outras 2 metais pequenas, uma parte a gente vai colocar os carboidratos, eu vou deixar uma lista para vocês de todos os carboidratos que são recomendados aqui, né? O que é carboidrato? Vou deixar aqui para vocês, mas aqui tem alguns exemplos também. Então, por exemplo, a gente vai montar um prato saudável. A metade da parte de cima maior, vamos completar com vegetais e frutas e legumes, né? A outra partezinha aqui dos carboidratos, a gente vai colocar um arroz, ou uma batatinha cozida, ou um macarrão, né? Tentar evitar consumir 2, 3 tipos de carboidrato na mesma refeição. Não que seja impossível, tá? Da forma que eu coloquei lá para vocês, por exemplo, uma colher de servir de carboidrato. Eu quero consumir 2 tipos de carboidrato. Quero comer um macarrão e um arroz, ou então uma batata e um arroz. Então você vai pegar meia colher do arroz e meia colher do macarrão, para completar uma porção que está lá discriminada, tá? Aí, ao outro ladinho aqui menor, a gente vai completar com proteínas. Então, a gente pode escolher proteínas de fonte animal, que vocês veem ali, tem carne e ovos, né? Ou proteína da fonte vegetal, que são as leguminosas, grão de bico, feijão, né? Ervilhas. E a gente pode fazer também uma divisão, colocar uma porção de proteínas de fonte animal e uma porção de proteína de fonte vegetal. Fica bem completo esse prato também. Aí, coloco, né, a sobremesa, a fruta cítrica, que nem eu tinha comentado com vocês antes, né? O motivo, para a gente ter uma fonte de vitamina C. E atenção plena, então mastigar devagar essa refeição, né? Evitar ter distrações na hora da nossa refeição, evitar comer mexendo no celular ou assistindo televisão, resolvendo outras coisas na hora da refeição. A gente tem que tratar as nossas refeições como horários sagrados, tá? Parece bobagem, mas isso faz muita importância, porque quando você não está prestando atenção no que você está comendo, muitas vezes você mastiga rápido, você engole inteiro, né? E aí você acaba nem sentindo o sabor também da comida, aproveitando aquela refeição, sem falar que isso prejudica também a nossa sinalização de saciedade, porque as nossas células cerebrais, elas são ativadas para liberar os hormônios de saciedade quando a gente começa a mastigar. Então, esse processo de mastigação é o que vai fazer ativar a nossa saciedade. Só que isso leva em torno de 20 minutos, 20 a 30 minutos. Então, se a gente mastiga muito rápido, não deu nem tempo de ativar essas glândulas ali para liberar esses hormônios de saciedade, a gente não vai sentir saciedade, né? A saciação, ela não vai chegar. E aí a gente vai comer muito mais do que o necessário, né? Aumenta ali o teor de calorias sem falar que daqui 1 hora, 2 horas você já está com fome, né? Então, isso é importante também. E aí vamos conhecer os macronutrientes, tá? Que nem eu falei, as proteínas, né, elas fazem parte ali do grupo das carnes, dos ovos. Qual que é a principal função da proteína? A construção e reparo de tecidos. Então, elas são essenciais para a construção e manutenção, né, dos nossos músculos, da nossa pele, unhas, cabelos, órgãos de uma forma geral, células, tá? E produção de hormônios. Então, a proteína ela é essencial para a nossa saúde, principalmente manutenção dos nossos tecidos, tá? Construção e manutenção dos nossos tecidos. Mas também é fundamental para a produção de hormônios, tá? Como eu falei, a questão da saciedade, então a proteína também faz parte desse processo. E elas promovem mais saciedade, porque elas são mais difíceis de ser digeridas. Então, a gente come proteína, fica um tempinho a mais até que o nosso estômago consegue fazer a digestão dessa proteína. Então, é essencial ter uma porção de proteína em cada refeição. Eu coloquei para vocês em todas as refeições pelo menos um pouquinho. Tem um pouquinho no café da manhã, tem um pouquinho no almoço, tem um pouquinho no lanche da tarde e tem um pouquinho no jantar. Então, eu distribuí essa proteína no decorrer das refeições de vocês, até porque o nosso organismo ele tem uma capacidade um pouco limitada de absorver proteína. Não adianta eu colocar 200 gramas de carne lá no café da manhã e ficar o dia inteiro sem comer carne, porque o nosso corpo ele não consegue absorver totalmente aquela quantidade, tá? Então a gente precisa fracionar, a gente precisa comer um pouquinho em cada refeição, tá? Eu deixo aqui a tabelinha das principais fontes e quantidade de proteína e calorias por 100 gramas de alimento cozido, tá? Vocês vão ter esse PDF para ver depois. Mas o mais que tem tradicional na nossa alimentação são as carnes, né? Frangos, carne bovina, suína, os ovos, peixes, os leites, né? Os laticínios, leite, queijo, iogurte. Tem o tofu também, que é feito de soja, que também é uma boa fonte de proteína, né? E as leguminosas, grão de bico, lentilha, feijões e ervilha, tá? Eu deixo aqui esse PDF para vocês. E aí vem os carboidratos. Qual que é a principal função? Os carboidratos é a nossa energia, a nossa fonte de energia. Então, vocês precisam pensar assim, é como se fosse, sabe aquelas pecinhas de Lego que montam uma na outra, assim? Essa é a proteína, a gente vai montar as pecinhas. E o carboidrato é a nossa pilha, a pilha do brinquedo, é o que dá a nossa energia. Sem o carboidrato, a gente não faz nada, a gente fica cansada, a gente fica desanimada e o nosso organismo, ele sofre para todos os nossos processos, tá? Então, ela é a nossa principal fonte de energia. E principalmente para o cérebro também. Então, geralmente, quando a gente está aí muito desanimada, muito cansada, talvez faltando um pouco de carboidrato. Então, eu adequei, tá? Todos os protocolos de vocês ali, o nosso protocolo, que eu estou seguindo junto com vocês, de uma forma que fique uma boa quantidade de carboidrato para gerar energia, mas também sem excesso de calorias, tá? E também as escolhas, né? Com boas fontes de fibras importantes para o nosso funcionamento intestinal. Então, o ideal é dar preferência às versões naturais, que eu já falei anteriormente.
na sua forma integral e de íntegra, tá? O arroz, macarrão integral, se possível, mas se não, pode ser o branco também, desde que ele venha acompanhado de uma boa fonte de proteína e vegetais, ele não vai dar pico glicêmico, tá? Batata doce cozida, mandioca cozida, aveia, frutas com casca. E já os carboidratos refinados, os pães brancos, massas comuns e açúcar, eles perdem grande parte das fibras no processo industrial, então acaba sendo mais calórico e menos nutritivo. Então, esses a gente dá uma seguradinha, tá? E as fibras também dentro de carboidratos, né? A gente tem as fibras alimentares, que são os componentes dos alimentos de origem vegetal. E elas são essenciais para a nossa saúde, melhorando o funcionamento do intestino e prolongando a saciedade, tá? Então, ajuda no controle de colesterol, de glicemia e, consequentemente, também ajuda no controle do peso. Então, eu deixo aqui a listinha dos principais carboidratos que a gente tem na nossa refeição, né? E a quantidade de calorias que tem em cada 100 gramas do alimento cozido, tá? Então, só para vocês terem uma comparação, por exemplo, 100 gramas de arroz, a gente tem 128 calorias. Em um pão francês, uma unidade de pão francês de 50 gramas, a gente tem 140 calorias. Então, se fosse consumir 100 gramas de pão para comparar com 100 gramas de arroz, a gente já teria muito mais calorias aqui, tá? Por ser uma farinha refinada. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Ó, por exemplo, o biscoito, água e sal, que todo mundo mas eu só como um biscoitinho, não sei por que eu não emagreço, eu só como um biscoitinho à noite com chá ou com café. Olha a quantidade de calorias que ele tem em 100 gramas. Comparado com 100 gramas de arroz, que é um volume grande, a gente coloca 100 gramas de arroz, dá bastante coisa quando você coloca no prato com mais coisas, né? Com mais alimentos. Mas só 100 gramas de biscoitinho, que você come ele em 2, 3 mordidas, 100 gramas, tem 470 calorias. É 4 vezes mais do que 100 gramas de arroz. Então, comer comida de verdade, arroz, feijão, salada, carne, é muito menos calórico e mais saudável do que a gente ficar ali só nos belisquinhos, só um pouquinho só, né? Eu só como o biscoitinho, mas não emagreço. Então, às vezes, comer um pratão de comida é bem melhor para emagrecer do que ficar nessa ilusão de que come pouco, né? Tá bom? Então, vamos para os lipídios, né? As gorduras. Por último, mas não menos importante, né, a gente tem as gorduras. Os lipídios, a gente chama de lipídios as gorduras, tá? Na nutrição. Ele é um dos 3 macronutrientes também essenciais e exercem funções fundamentais no nosso organismo. Produção de hormônios, transporte de vitaminas lipossolúveis e também fornecem energia para o nosso corpo. Mas nem toda gordura é igual, tá? Então a gente precisa ter cuidado com as escolhas dessas gorduras. Nós temos 2 tipos principais, saturadas e insaturadas. As gorduras insaturadas são as monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Muitas vezes vocês veem isso, às vezes até no rótulo, tá? Dos alimentos. Essas devem estar mais presentes no nosso dia a dia, tá? Porque elas contribuem para a saúde do nosso coração, são responsáveis pelo aumento do HDL, que é o considerado o colesterol bom, tá? E ajudam a manter o equilíbrio do organismo. E quais são as principais fontes? Azeite de oliva, óleos vegetais, canola, milho, girassol, soja, oleaginosas, tá? Castanhas, amendoins, abacate, sementes, chia, linhaça, gergelim, peixes de águas profundas, salmão, sardinha, tá? Até a sardinha latada também, atum. Então, são fontes de gorduras insaturadas. A gente precisa escolher mais dessas do que das gorduras saturadas e trans, tá? Essas gorduras saturadas, quando consumidas em excesso, elas estão associadas ao aumento do colesterol ruim, tá? E maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Aterosclerose, que é o entupimento das veias, tá? Aquela gordura que fica dentro das veias é causada pela gordura saturada. O excesso de gordura do nosso organismo geralmente também é causado pelo excesso de gordura saturada, né? Então, quais são as principais fontes? Frituras, embutidos, como salsicha, linguiça, presunto, mortadela, produtos ultraprocessados que contenham gordura hidrogenada. Então, dá uma olhadinha nos rótulos quando vocês comprarem os alimentos processados. Se tem lá gordura hidrogenada, gordura de palma, óleo de palma é gordura saturada, tá? Então, vamos ter um pouco de cuidado. Manteiga, nata, banha de porco, óleo de coco, tá? E óleo de palma. Então, são gorduras extremamente saturadas. Então, a gente precisa consumir com moderação e, de preferência, no que for possível, evitar, né? E aqui eu deixo um guia. Aqui eu não vou conseguir virar, mas depois vocês conseguem virar, tá? Um guia dos óleos, onde a gente tem aqui na corzinha vermelha e laranjada forte, são as gorduras monoinsaturadas e poli, são as gorduras insaturadas. A gente vê aqui, ó, que a que mais tem gorduras insaturadas é o azeite, né? O azeite aqui vem com bastante gordura insaturada, então são ótimas opções, mas tem também outras opções que tem bastante gordura poliinsaturada, que também são boas, tá? Que são os óleos de girassol, de milho, esses óleos vegetais comuns que a gente encontra no mercado, tá? O de soja também, ó, a gente vê aqui que tá mais laranjado forte do que o laranjadinho fraco, tá? Então, o laranjadinho fraco aqui seria a gordura saturada. Olha aqui, o óleo de coco, ele só tem gordura saturada, tá? E a mesma coisa é a banha de porco, é a mesma comparação, ele só tem gordura saturada. Então, a gente precisa tentar fazer essas trocas, consumir mais gordura insaturada do que as saturadas, tá? Então, esse material eu deixo com vocês depois, tá? E vou abrir aqui para vocês agora.